A gente tava conversando sobre a tua experiência recente na Record, né? Que você fez a série Reis. Olha, vou contar um segredo aqui, que nem eles sabem lá na Record. Eita, polêmica, gostamos. Polêmica. Que meu personagem na série, cara, ele é um capitão daquela época. Então, assim, anda a cavalo, luta de espada. E você anda a cavalo o tempo inteiro. A gente tinha muitas cenas andando a cavalo. E aí, quando me consultaram pro trabalho, pô, você anda a cavalo, você anda a cavalo. Com certeza. Claro que eu ando a cavalo. Nasci criado com cavalos. Exato. Cara, eu nunca tinha andado a cavalo. E aí fui aprovado o personagem. Falei, cara, que legal. Tem workshop de montaria, workshop de luta, enfim. E aí eu cheguei no workshop de montaria, aí o cara, sabe andar? Eu falei, sei. Cara, primeira vez foi nesse vez workshop? Foi no workshop, eu montei, cara. fingi que sabia. Deu Montei e tudo fui certo. embora, deu tudo certo. Cara, você tem ideia de quantos papéis eu perdi pra você já nos testes? Porque a gente tá sempre se encontrando nos testes e você sempre pega os papéis, cara. Como é que pode? Sempre quis fazer teatro e televisão, tá na TV, fazer publicidade, cinema, novela, eu queria fazer tudo. E aí eu comecei no teatro e eu me apaixonei pelo teatro. E eu comecei a fazer muito teatro. E aí quando eu vi que realmente o teatro é muito difícil de ganhar dinheiro, eu falei, cara, eu preciso realmente também focar em vídeo. Porque vídeo eu vejo que publicidade, enfim, dá dinheiro, eu vejo que o pessoal ganha dinheiro, vou começar a fazer isso. Fazendo testes, gravações, eu já tava num ritmo bom, assim. E você sempre teve vontade de ser ator? Como é que começou isso? Vendo televisão. Via na televisão as criancinhas fazendo novela. Isso aí eu tinha uns 11 anos. Eu lembro que eu tava na casa do meu avô, tinha a lista telefônica lá ainda. Eu peguei a lista telefônica, fui lá, agências de atores, agências de modelo. Caramba, você foi sozinho fazer Sozinho isso? eu fazer isso. Liguei, vi como é que funcionava, e depois falei pra minha mãe, falei, me leva lá e tal. Minha mãe, vamos. Era uma agência de modelos. E aí lá eu fiz minha primeira peça de teatro. A primeira peça chamava Um Romance de Jack, baseado no filme Titanic. E eu fazia o Jack. Então pensa no negócio. Você conseguiu mudar o final da peça, não? Não consegui, cara. Eu morri afogado. Cabia dois ali, cara. Cabia dois. Seja muito bem-vindo ao Projeto Ator, eu sou o ator Sérgio Barreto. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, porque aqui eu tô recebendo sempre convidados que tem muito a oferecer para você que busca ser ator, você que busca ser atriz, quer conhecer mais sobre esse mercado, já se inscreve no botão aqui vermelho embaixo, tá? E hoje eu tô com alguém da minha altura, né? Alguém que realmente é um gigante da atuação. E eu tô falando, claro, do talento dele, lógico, mas também de tamanho, né? Porque ser ator alto tem suas dificuldades, a gente vai falar sobre isso hoje. Mas o cara é um fenômeno, ele faz novelas, teve recentemente numa minissérie da Record, Reis. Ele também fez várias novelas bíblicas, fez Jesus Cristo no teatro, ele é apresentador, ele também já fez diversas campanhas publicitárias. O cara é demais e é muito gente boa. Christian Fernandes está aqui comigo. Muito bem-vindo, cara. Que legal ter você aqui. Pô, o prazer é meu, cara. Alegria estar com você aqui, né? Com outro gigante. Literalmente, né? A gente é gigante. Tem 1,90 m. Pois é, a gente até cogitou. Como é que a gente vai sentar nessas cadeiras aqui, né? Vai ser difícil, né? Mas tá tudo certo, né? Não, tá. Eu tô mais encolhidinho. Eu também tô aqui mais contida. Mas é isso. Deu certo. Cara, eu quero começar te fazendo uma pergunta, cara. Você tem ideia de quantos papéis eu perdi pra você já nos testes? Porque a gente tá sempre se encontrando nos testes e você sempre pega os papéis, cara. Como é que pode? Ah, cara, eu costumo, graças a Deus, assim, me dar bem nos testes. Você vai muito bem Pelo nos menos testes. sempre editado eu costumo ficar. Mas você também, Sérgio. A gente fica ali trocando, você boa. pega muita coisa também. É sempre muito legal te ver nos testes. A gente tem o mesmo perfil, acaba pegando sempre as mesmas coisas, assim, né? Mas é muito legal que a gente pôde trabalhar juntos já também. E a gente vai falar sobre isso no decorrer da nossa conversa, tá? Mas antes de tudo, cara, a gente sempre começa de algum lugar na nossa carreira, né? A gente não começa do nada, né? Hoje você não tá fazendo tudo isso que eu acabei de citar. Você começou num lugar, não foi isso? Sim. Você mandou uma foto pra gente, que a gente tá vendo ela agora aí, ó. Descreve essa foto pra gente. Como é que foi esse início? Olha, Sérgio, essa foto... esse daí foi o meu segundo espetáculo, né? Minha segunda peça de teatro. Eu tinha feito uma com mais ou menos uns 12 anos, foi quando eu comecei no teatro, e essa daí já foi com 16, mais ou menos. Enfim, e a gente, né, no teatro a gente se joga, né, cara? E é tão gostoso a gente começar, a gente entender como é que funciona, os exercícios, né? Cada coisa é uma descoberta nova. É tão gostoso e prazeroso. E quando a gente é mais jovem, né, principalmente, a gente não tem tantas travas, né? A gente não vai criando aquelas barreiras, enfim. Então a gente só se entrega. E quantos anos você tinha ali naquela foto? 16 anos, mais ou menos. 16 anos? E você sempre teve vontade de ser ator ou foi uma coisa... Como é que despertou assim? Pô, eu vou fazer essa aula, por exemplo, vou me jogar no teatro. Como é que começou isso? Vendo televisão.
Ah, olha só. Vendo televisão, e aí eu via na televisão as criancinhas fazendo novela, fazendo publicidade. E eu falava, cara, eu quero fazer isso. E aí minha família falava, não, você tem que fazer outra coisa. Eu lembro que a minha avó, desde pequenininho, quando ela era viva, ainda falava, você tem que ser médico. Porque ela tinha um primo médico e o sonho dela era ter algum outro parente médico. E ela falou, você tem que ser médico. Eu falava, tá bom, vou ser médico. Aí ela assim, você tem que ser médico ginecologista. Poxa, falei, ela... ok. Até a especialidade. Até a especialidade ela falava, médico ginecologista. Eu falei, vou ter que ver mulher todo dia, então eu quero. Pô, já desde cedo então. Boa, e aí ela já te indicava um outro caminho, mas você resistiu e foi atrás do teatro, então. Exato. E aí eu via na televisão as crianças e tal, e aí eu comecei a fuçar onde que tem curso de teatro ou agência, né? Agência de atores, de modelos, que naquela época tinha muita coisa de desfile e tal. E aí eu mesmo sozinho fui caçar. Eu lembro que eu tava na casa do meu avô, tinha a lista telefônica lá ainda. Eu peguei a lista telefônica, fui lá, agências de atores, agências de modelo. Caramba, você foi sozinho fazer sozinho fazer isso. Aí eu cacei ali, achei uma agência, e era numa cidade vizinha, em São Vicente, eu sou de Santos, né, do litoral. E aí eu falei, cara, eu vou lá. Liguei, tudo sozinho, liguei pra lá, isso aí eu tinha uns 11 anos. Liguei, vi como é que funcionava, e depois falei pra minha mãe, falei, me leva lá e tal. Minha mãe, vamos. Caraca, me levou, que demais, fez a inscrição. Uma proatividade já, né, desde cedo. Que louco, né? Porque você tá falando de lista telefônica e tal, então nem existia de certa internet ainda direito essas informações assim que você consegue fácil, né? Era muito mais difícil. Pois é, porque há 10 anos, quando eu criei o canal, era muito difícil, por exemplo, achar informações sobre como que se começa, como é que se inicia uma carreira artística, e você já tinha ali uma sagacidade, vou pegar ali uma lista telefônica, vou atrás das informações, vou até lá, conseguir o apoio da família para fazer isso. Pô, demais. Então, ó, você que tá assistindo aí, ó, que não tá indo atrás, ó, já tá aí um exemplo incrível aqui que uma proatividade é necessária para você conseguir as coisas, né? Total, não, tem que ter proatividade. Nesse meio, né, se não tiver aí esse sangue nos olhos de querer fazer acontecer, você vai morrer na praia. Vai morrer na praia, ainda mais na nossa área, né? Exatamente. Então, ó, agiliza aí. Mas aí você então você foi até lá, e como é que você foi recebido? Você lembra assim? Você tem essa sensação assim? Lembro. E aí era uma agência de modelos, e aí tinha mais coisa de desfiles e tal, e eu falei, beleza, vamos lá, vamos começar aí também, porque eu via que as pessoas começavam fazendo desfiles e tal como modelo. Só que eu falei, cara, eu não quero ser modelo, eu quero ser ator. Eu já tinha isso na minha cabeça, eu queria ser ator. E aí na própria agência ia ter um curso de teatro. E aí eu comecei a fazer modelar pela agência e também fazer teatro. E aí lá eu fiz minha primeira peça de teatro. Tipo, que é essa foto que você... Essa daí é anos depois. Ah, tá. Essa primeira foi com 12 anos. A primeira peça que eu fiz foi com 12 anos. Era bem mais novo. Aí 4 anos depois, essa fotinha maravilhosa aí. E qual que era a primeira peça? Você lembra? Lembro. A primeira peça chamava Um Romance de Jack, que era baseado no filme Titanic. E eu fazia o Jack. Então pensa no negócio... Você conseguiu mudar o final da peça, não? Não consegui, cara. Eu morri afogado. Cabia 2 ali, cara. Cabia 2. A gente nunca vai entender como é que, né? Mas enfim, tem toda a licença poética ali, né? Tem que ficar bonito no vídeo. Que legal. E aí você então começou a estudar lá. Você teve que se mudar para outra cidade para fazer o curso? Não, porque é muito perto, né? Lá Santos e São Vicente é quase que a mesma cidade. Você continua a vir outra cidade. Sim. Então eu pegava um ônibus e ia pra lá. Ah, legal. Então... E aí você continua ali, e aí a sua primeira peça profissional é essa então que você mostrou a foto, ou não? Ainda não. Essa daí nem foi profissional ainda, né? Essa da foto, eu tinha 16 anos, eu tava fazendo Dos 12 anos eu fiz esse primeiro espetáculo, e aí eu tive uns problemas na minha casa e tal, falecimentos e tal, e aí eu fiquei parado, voltei com 16 anos, e aí eu fui fazer um curso na Prefeitura de Santos. Um curso na Escola cidade Livre, mesmo, na minha cidade mesmo. E aí com 16 anos, que esse espetáculo faz parte desse curso que eu fiz. Eu tinha uns professores incríveis, que hoje em dia são donos lá de uma escola no Guarujá, chama Casa 3 de Artes, que é o Marcelo Valles e o Cadu Veríssimo, que são dois profissionais incríveis que me dirigiram nesse espetáculo. E hoje em dia continuam com um trabalho bem legal lá. Ah, que legal. E, cara, qual foi o ponto de virada, assim, né? Você está descrevendo o seu início e tal, mas sempre tem aquele trabalho, aquela experiência profissional que você tem, que você afirma para você mesmo, assim, eu sou ator agora, eu trabalho com isso, essa é a minha profissão. Nem sei se a gente não falou sobre isso, mas se você chegou a trabalhar com outras coisas antes de ser ator e tal, qual foi aquele momento que você definiu que porque é uma escolha que a gente faz, né? É isso que eu trabalho, é isso que eu vou fazer. Qual foi o trabalho ou a experiência que você teve que te deu essa certeza, assim?
Sérgio, é muito louco, né, na nossa profissão, porque a gente sempre quer um trabalho incrível, a gente sempre quer conseguir chegar em algum lugar e a gente tem muito medo de não conseguir chegar nos lugares, de não conseguir viver da profissão, né? Isso acho que é uma coisa que muitos artistas... Né? Constante, até hoje, né? A gente tem anos de carreira, mas é sempre todo dia a mesma coisa. Exato. Mas eu estava fazendo a Escola Livre, né? Que inclusive veio essa peça, espetáculo. E aí eu continuei fazendo cursos de teatro, diversos cursos. E aí eu queria muito ser ator, eu fiz 18 anos. E eu falei, cara, eu também preciso ganhar dinheiro. E aí eu fui buscar outras oportunidades. Continuei fazendo teatro, mas fui buscar outras coisas pra, sei lá, pra conseguir me manter. Só que aí eu fui, lá na Baixada Santista, em São Vicente mesmo, existe a Encenação de São Vicente. Que é o maior espetáculo em areia aberta do mundo. Tá no Guinness Book, pelo menos estava no Guinness, inclusive. Então é um espetáculo muito tradicional na cidade que conta a história da chegada de Martim Afonso, da fundação da primeira vila, da primeira cidade, enfim, que é São Vicente. E aí eu vi que estava tendo seletiva para participar desse espetáculo. E aí eu fui. Só que assim, geralmente eram os figurantes, né, que eles selecionavam, sempre a figuração, porque são mais de 1.000 pessoas ali, 800 figurantes, 900, e aí mais 100 de equipe técnica e alguns atores que geralmente eles chamam famosos para fazer, para atrair público, enfim. E eu fui lá, me inscrevi, e aí eu comecei a fazer nos ensaios. E aí nesses ensaios, a assistente de direção, que era a Paula, se eu não me engano, ela me viu ali nos ensaios e viu que eu estava ali desempenhando, então veio conversar comigo. Falou, cara, o que você faz? Eu falei, eu faço artes cênicas e tal, faço teatro. Ela falou, você faz teatro e tal? Beleza. Aí me deu um teste ali para fazer de um personagem, eu fiz e ela gostou e me colocou para fazer o personagem da encenação. E a direção desse espetáculo foi do Charles Miller, grande Charles Miller, e ela fazia assistência dele. E aí, cara, quando surgiu aquela oportunidade, eu fiz aquele espetáculo, eu tava ali ensaiando, e era um personagem grande, eu ia contracenar com grandes nomes. Eu falei, cara, é isso mesmo, eu tenho que continuar aqui. Porque a gente fica naquela dúvida, será que vai dar certo, não vai dar? E aí veio aquilo e me trouxe mais um ânimo. Eu falei, cara, é isso que eu quero. E aí eu pensei, eu quero viver só disso mesmo. E eu falei, cara, eu preciso fazer faculdade de artes cênicas. E é muito louco. Por que eu tô falando da faculdade? Por conta que veio desse espetáculo. Sim, foi esse despertar ali, né? Tipo, tá vivendo aquilo ali, algo que poderia te acuar, né? Te deixar inseguro por estar com grandes nomes e tal. Foi o que te fez despertar para não, é isso que... Exato, e é muito louco porque durante os ensaios do espetáculo, eu fiquei, cara, eu preciso fazer faculdade. E aí eu fui procurar artes cênicas ali na região, não tinha. E eu falei, cara, quais os cursos correlatos que eu posso, de repente, tentar fazer? Eu fui publicidade e propaganda, rádio e TV. Aí eu lembro que eu entrei no computador ali, era internet ruim pra fazer, tá, beleza. Não conseguia me inscrever no vestibular e não conseguia. E aí um dia simplesmente não consegui, perdi o último prazo de me inscrever. Fiquei chateado porque não consegui fazer, mas beleza. Um dia depois, lá nos ensaios da encenação, um amigo meu, que eu conheci, que já virou amigo depois, claro, na época eu não conhecia direito, me entregou um panfleto. E do que era esse panfleto, Sérgio? Do curso de artes cênicas que abri na faculdade. Caraca. Eu peguei aquele papel e falei, cara, não é possível. E aí eu já fui, me inscrevi no curso e aí eu comecei a fazer artes cênicas depois, né? Mas assim, é muito louco porque quase que eu me inscrevo em outro curso, de repente se eu tivesse me inscrito eu teria feito outra faculdade, mas ali naquele momento veio mais um ponto, falou, não, é isso mesmo que você tem que fazer, cara. Você vai perder a inscrição nesse vestibular porque vai vir o que você quer fazer. Que louco, né? E aí eu Sinais da vida, assim, foram te encaminhando para isso, né? Total, cara, total. E a faculdade, muitos atores acabam não se formando numa faculdade tradicional, fazem cursos profissionalizantes e tudo mais, né? Foi importante para você? Você acha que foi fundamental? Você fez outros cursos depois também que te deram outro embasamento? Como é que foi a sua formação, assim? Eu fiz... o meu primeiro grande curso mesmo foi a faculdade. Assim, eu tinha feito vários outros cursos de teatro, né? Quando era mais jovem. Cursos livres, assim, né? Exato, cursos livres. Enfim, tinha feito espetáculos, amadores. Mas quando eu fiz a faculdade, eu acho que me abriu a mente, sabe? Claro que para ser ator, você sabe, não precisa fazer uma faculdade, obviamente. Você pode se especializar com cursos, enfim, fazer uma série de coisas. Mas eu acho que a faculdade te deixa preso ali por um bom tempo e você em contato diário, constante. E a repetição, né? De estar sempre ali constantemente, todo dia, vivenciando isso, faz com que você evolua muito rápido também, né? Exato. E eu sempre quis
quis ser ator apenas. Eu pensei, cara, eu quero viver da atuação. Então, por que fazer um outro curso só para ter uma outra faculdade? Eu falei, não, cara, meu plano A e meu plano B é ser ator. Então, não vou fazer uma faculdade paralela, um outro tipo de curso, sendo que eu quero só ser ator mesmo, viver disso. Então, eu vou me jogar e fiz a faculdade. Então, foi uma experiência incrível, né, cara? Que legal. E, cara, você tem muita vivência em audiovisual, né? Você tá descrevendo aí teu começo, as tuas etapas, todas meio ligadas ao teatro. A gente se conheceu no teatro quando a gente fez uma peça Vivo Ele Está, onde você interpretou Jesus Cristo, né? Até quero saber disso. Foi um desafio muito grande? Como é que foi interpretar Jesus Cristo? Cara, fazer Jesus foi, assim, acho que um dos maiores desafios que eu tive em questão de atuação. Acho que um dos maiores. Primeiro porque é um cara que eu acredito, é uma pessoa que, na minha opinião, existiu, independente de crença, de quem é ateu ou quem não é. É uma pessoa que existiu. Jesus Cristo existiu. Ele foi um ser humano, além de um santo, além de ser Deus ali personificado, como as pessoas acreditam nas religiões. Ele foi um ser humano. Ele foi uma pessoa que existiu e que fez o bem, que fez muitas coisas incríveis e são marcadas até hoje. Então você representar essa pessoa que tem tanta história e é a pessoa, acho que mais conhecida do mundo, né? É o livro mais vendido, a Bíblia do mundo, e a pessoa mais conhecida no mundo, é muito difícil. Porque as pessoas já imaginam como ele é, quais são as características dele. Então é um lugar que você tem como atuação ali muito difícil. Né? Não, muito desafiador, cara. Pô, você mandou bem demais no papel. E o texto era muito bom também, né? Humanizava pra caramba, assim. O texto era do Jean Dandrá, né? Que foi o diretor também. Ele era muito bom porque humanizava pra caramba. A gente conseguia entender ele como um indivíduo, como um ser humano, né? Tinha todas as falhas que a gente conseguia identificar ali. Mas ao mesmo tempo tinha todos esses aspectos que você acabou de citar sobre esse ser ali que que tantas pessoas conhecem, que acreditam, que se inspiram também, né? Não, foi demais, assim, o espetáculo também era grandioso, né? Tinha mais de 50 atores no elenco. Mais de 50 atores e era 2h30 de espetáculo. Cara, é verdade, sem interrupção, né? Sem interrupção, não tinha intervalo. E eu acho que a grande sacada também foi que a gente fez no teatro, que o público ficava... cara a cara com a gente, como eu e você estamos aqui. Verdade. Então tinham cenas, acho que eu começava o espetáculo deitado no chão e depois eu vinha pra frente na discussão com o diabo, eu ficava cara a cara com a pessoa. Então as cenas de choro, de lágrimas, enfim, todas as cenas tinham que ser muito reais. Eu não podia fingir que eu tava fazendo alguma coisa porque a pessoa via na minha cara que eu tava fingindo. Então realmente você tem que sentir aquilo, você tem que viver aquilo, se entregar para aquilo. Então foi muito desafiador, mas foi incrível, cara, fazer. Foi demais, pô, foi incrível mesmo. E, cara, eu lembrei agora dessa peça porque eu lembro muito nos bastidores, assim, que, como eu falei agora, você tem uma vivência gigante em audiovisual, e eu lembro que você trabalhava pra caramba, né, em audiovisual na época dos ensaios, assim, você tava sempre... tipo, na correria, assim. Eu tinha acabado de chegar em São Paulo, assim, quando eu comecei a trabalhar com vocês naquele espetáculo. E eu lembro muito, assim, de você já estar numa correria de fazer teste, de estar gravando. E aí você ainda ia pro ensaio, se dedicava e ficava naquele período gigante ali. Foi algo que me marcou muito, assim, eu lembro muito disso. E eu queria entender como é que você chegou no audiovisual depois de tanta vivência no teatro, assim, como é que foi essa transição, assim, porque hoje você faz mais audiovisual, né, do que teatro, né? Mas só para finalizar essa parte do vivo, claro. que eu acho que, cara, vale a pena a gente só dar uma finalizada. Era 2h30 de espetáculo e eu não saía praticamente de cena. Né? Então eu saía por uma coxinha e entrava pela outra. Era uma loucura, cara. Você viu aquilo, você vivenciou aquilo. Eu fazia vários personagens no espetáculo, assim, e tinha trocas de roupa o tempo inteiro. Aí trocava, já entrava em cena de novo, aí voltava, trocava de novo. E você ali também tinha trocas de roupa, né? Tinha trocas de roupa. Tinha uma série de cenas complexas e tensas e você ia de um extremo pro outro. Pô, foi desafiador mesmo, né? Foi, mas tá com pessoas incríveis. Eram praticamente 50 atores em cena. E todos eram muito legais. Cara, a galera era muito boa, talentosa, muito entregue. Né? Todo mundo era muito talentoso. Era demais talentosa. Mesmo, né? Muito bom. Então, as pessoas se ajudavam, sabe? Eu lembro que depois da crucificação, que eu ficava cheio de sangue, enfim, eu tinha que voltar pra cena, em questão de 30 segundos, eu tinha que voltar já com aquela roupa branca, já pra falar com Tomé, pra ver se ele acreditava, enfim. E as pessoas ali na coxia me limpavam, os outros atores me ajudavam a tirar a roupa, me limpavam, me preparavam pra dar tempo de eu voltar rapidamente. Então, assim, isso é legal do teatro. A coxia, né? A coxia é muito legal, cara. Sabe? Os ensaios, a coxia, as pessoas, a troca. O teatro traz coisas...
que o audiovisual não traz. Isso é verdade, né? Tipo, inclusive tem até um vídeo aqui no canal dos bastidores do Viva Style. Eu vou até deixar num card aqui pra vocês assistirem, porque para ter uma noção de como é que era. E era uma coxia pequena, assim, né? Não era um lugar muito grandioso, pequena assim, pra né? 50 atores, cara. Muita gente, assim. Quem vê o espetáculo grandioso, com o palco enorme, com inúmeros atores, não faz a menor ideia de como é que era aquela coxia, né? Todo mundo tinha que garantir ali o seu lugarzinho para poder fazer as trocas de roupa. Você tinha as ajudas ali, como você falou também, né? Quando precisava e tal. Mas foi incrível, assim, foi uma experiência muito, muito, muito engrandecedora. E, cara, você falou tudo, assim, coxia, bastidor. Eu acho que o audiovisual, ele acaba tendo esse bastidor legal quando a gente tem muito tempo de espera, né? Quando a gente consegue trocar ali com o elenco, até com o pessoal da produção também, mas acho que o teatro não tem comparação em relação a isso, né? Porque a gente tem muito tempo de ensaio, muito tempo junto, é demais, assim, né? Bastidor é algo incrível mesmo. É incrível, e a troca que a gente tem com a plateia também, que é só o teatro que proporciona. Total. A gente tem que fazer, por isso que ator tem que fazer teatro, não adianta. Eu não gosto, tem ator que fala que não gosta de teatro, cara. Provavelmente não foi muito, né? Exato. Geralmente quem fala isso é porque não frequentou, assim, né? Eu acho muito louco, os atores de hoje em dia, a maioria não frequentam teatro, cara. Tem que frequentar. E eu falo, cara, como que a pessoa quer ser ator, quer ser atriz e não vai ao teatro? É bizarro isso, pensar que uma pessoa não vai ao teatro querendo ser ator, fala que é ator, que é atriz e não frequenta teatro. Você fala, qual é a tua última peça que você assistiu? E faz 2 anos, eu fui ver um musical. Cara, não desmerecendo um musical, mas é que é outra linguagem, sabe? Total. É uma outra linguagem, enfim, é outra pegada. E tem que ter repertório também, você tem que assistir espetáculos com pegadas diferentes, com linguagens diferentes, até pra você entender que tipo de teatro você vai querer fazer, né? Teatro musical tem todos os méritos e tudo mais, mas não é o único tipo de teatro, né? Exatamente. Existe teatro que você pode ir... O legal de São Paulo também é isso, né? Tem inúmeros locais com pegadas distintas, assim, do que você vai encontrar. É sempre uma surpresa, assim, isso é muito legal também, né? E também assistir coisa ruim também. Tem que assistir coisa ruim pra você saber o que é bom, né? Com certeza. E é muito louco, eu já tive pegadas, assim, de assistir muito espetáculo em São Paulo, porque tem espetáculo em São Paulo todos os dias, de segunda a segunda. Então já teve uma semana que eu assisti 6 espetáculos, sabe assim? A semana em 6 peças, cara. Isso é muito legal, porque é o que você falou, te enriquece, você aprende com as coisas ruins, com as coisas boas, você cria repertório, você vai ver grandes atores em cena, você vai ver atores que estão começando em cena, isso é muito legal. Mas falando desse lance aí do Viva Style, que eu tava sempre na correria lá das gravações e tal, é porque infelizmente o teatro no Brasil, é muito difícil você ganhar dinheiro com teatro. Né? Você consegue viver de teatro quando você consegue leis de incentivo, que são raríssimos os grupos que têm leis de incentivo, né? Consegue ser aprovado no edital, enfim. E às vezes você consegue ser aprovado, por exemplo, numa Rouanet, que a maioria das pessoas nem sabe como funciona, mas para outro papo. Às vezes o grupo consegue ser aprovado, mas não consegue captar o dinheiro. Porque são 2 etapas, né? Ser aprovado já é um grande desafio ali, aí consegue, e aí tem a captação, geralmente muita gente acaba não conseguindo depois levantar o espetáculo por conta disso, né? Exato. E aí você não consegue. Você é aprovado na Rouanet, não consegue captar o dinheiro, não consegue o incentivo. Então você tem que fazer ali na raça, por bilheteria, muitas das vezes, enfim. Então é um desafio muito grande, né, cara? Fazer teatro no Brasil. E é por isso que eu comecei a ir pro audiovisual também. Por quê? Mas você falou que começou inspirado na televisão e tal. Você já tinha essa vontade de ir pro audiovisual também, né? Eu já tinha, mas assim, quando eu realmente comecei a correr muito mais atrás, porque eu sempre quis fazer teatro e televisão, tá na TV, fazer publicidade, cinema, novela, eu queria fazer tudo. E aí eu comecei no teatro e eu me apaixonei pelo teatro. E eu comecei a fazer muito teatro. E aí quando eu vi que realmente o teatro era muito difícil de ganhar dinheiro, eu falei, cara, eu preciso realmente também focar em vídeo. Porque vídeo eu vejo que publicidade, enfim, dá dinheiro, eu vejo que o pessoal ganha dinheiro, vou começar a fazer isso. Por isso que no Viva Style eu tava sempre na correria, fazendo testes, gravações, eu já estava num ritmo bom, assim, de conseguir trabalhos, muitos testes. Época que os testes ainda eram presenciais, né? Nossa, a gente tinha que se desdobrar, assim, né? Pra ficar indo nesses testes e tudo mais. Exatamente. E era dia de 21, cada lado da cidade, você fazia 2, 3 por dia, assim. Exato. Isso quando a gente não pegava, aconteceu muito, não sei se você chegou a fazer isso. Tinha estúdios que tinham 3, sei lá, locais que tinham 3 estúdios e tava rolando 3 testes ao mesmo tempo. Então a gente era chamado... assim, Exato. A gente era chamado para um teste e para quem não sabe, a gente é chamado para o teste. Geralmente tem uma lista ali. Claro. Por quê? Porque tinha o cachê teste na época e tudo mais.
Então, o cara chegava do nada, não conseguia fazer o teste, porque já tinha uma pré-seleção antes. E a gente fazia aquele teste, e aí via que tava rolando um teste do lado, deixa eu ver como uma sondadinha ali, né? E tentava não, fazer. Tá rolando. Será que eu tenho perfil? Exato. Será que eu destoo da galera e consigo alguma coisa? Eu fiz muito teste assim, cara, ali na... Colando. Pegou, provavelmente, hein? Teve teste que eu peguei já. Lógico, que massa, que massa. Isso é muito legal, velho. E aí, então, você foi pro audiovisual depois dessa vivência toda e começou na publicidade ou foi pra algo de ficção? Como é que foi a tua primeira experiência no audiovisual? Cara, a primeira experiência mesmo, assim, foi fazendo curtas-metragens de faculdade. Ah, sim. Que é incrível, né? É incrível, é incrível. Tem que fazer mesmo, né? Tem que fazer. Na época que eu fazia artes cênicas, lá na própria faculdade tinha curso de rádio e TV. E aí eu comecei a ver que a galera precisava de atores para fazer os filmes, os curtas, que eles também têm que fazer curtas de matéria de faculdade, enfim. E eu comecei a fazer curta de faculdade. Então pegar uma experiência de set, sabe? Entender como é que funciona o negócio. Fiz figuração em publicidades, lá em Santos mesmo, na Baixada. Então comecei a, pra quê? Figuração pra quê? Pra eu ver como é que funcionava um set. Cara, isso é muito legal de você falar, porque muita gente fala que a figuração queima o filme e não sei o quê. E realmente, se você leva isso como uma profissão, de você seguir fazendo só figuração, vai queimar teu filme mesmo. Você vai ser visto como um figurante. Total. Mas isso que você falou é uma coisa que eu já falo várias vezes aqui, eu acho sagaz demais, que é você pegar essa experiência e aproveitar para observar tudo, para entender como que funciona cada coisa. Você é quase que uma mosca ali no ambiente do set, né? Porque o figurante, ninguém tá olhando para ele dessa forma, né? Ele é quase parte do cenário ali, basicamente. Exato. E aí você pode usar essa oportunidade para observar como é que o diretor dá as orientações ali para a equipe, para os atores, como é que os atores se comportam no set, como é que funciona cada uma das funções, que tem muita coisa para observar e aprender ali, né? Muita coisa. E eu acho que a figuração é o que você falou. Não dá para você, se você quer ser ator mesmo, não dá para você querer viver fazendo figuração, porque aí realmente você vai ser colocado numa caixinha de figurantes, dificilmente você sai dela. Mas você fazer no início da tua carreira figuração é incrível. Faz em publicidade, faz em TV, faz em cinema. Por quê? Porque é isso que você falou, você vai conseguir observar as outras pessoas. Você geralmente, o figurante, ele não tem nenhuma responsabilidade de uma certa forma, como o ator ali que tem que decorar um texto, como o diretor que tem que estar pensando nos planos e tal. Ele tem que só ficar ali paradinho fazendo parte do cenário e sei lá, anda pra lá, anda pra cá. E não estragar a cena, né? Exato. Exatamente. Só faz direitinho aquilo ali. Quer ficar parado. Não olha pra câmera. É isso. E aí ele consegue ter a oportunidade de olhar nas pausas ou quando ele tá ali de fundinho, ver tudo que tá acontecendo. Então ver como o diretor tá trabalhando, ver como o ator tá fazendo. Então você consegue ver tudo. E você geralmente, o figurante chega mais cedo, vai embora no final, fica o dia inteiro. Você fica muito tempo ocioso, parado atrás da câmera, vendo o que tá acontecendo. Então em vez de ficar só batendo papo, vai assistir, cara. Assiste como é que tá a gravação. Fica ali nos bastidores olhando o diretor de fotografia, o ator, como é que ele tá fazendo, o posicionamento. Isso te enriquece de uma forma absurda como ator, se você quer trabalhar com isso. Então eu acho que fazer figuração no início vale muito a pena para você não chegar cru num set de filmagem. Total. Então eu fiz figuração, fiz os curtas-metragens e aí comecei a fazer um monte de curso. Fiz curso de interpretação para TV e cinema, curso de interpretação só para publicidade. Aquela coisa, né, que a gente faz sem fim, né? O ator nunca para. É legal para conhecer gente também, né? Os cursos são muito legais para isso, para você entender como é que as pessoas estão trabalhando no mercado. É muito legal fazer curso, além de todo o conhecimento que a gente adquire, também isso, né? De você fazer esse networking, assim, né? Eu acho que o network é o principal na nossa área, né? Na nossa profissão. A gente tem que estar preparado, mas a gente também tem que estar fazendo network o tempo inteiro, conhecendo pessoas. Por quê? Porque a pessoa te indica, lembra de você, te indica para alguma coisa, facilita a vida, né? Já sabe como que é a tua interpretação, sabe? Não, pô, legal, o Sérgio ele segura, ele é bom, eu já trabalhei com ele, ele é legal. Porque você vai indicar alguém, você tem que confiar na pessoa, né? Você tem que, lógico, tem que se aperfeiçoar, ser um bom profissional, lógico, que é o primeiro de tudo, mas ter os contatos ali é importante demais, porque eventualmente a gente recebe alguma solicitação, indica alguém pra mim, você conhece alguém assim, você conhece alguma atriz desse jeito, um ator desse jeito, você vai indicar pessoas que você confia, né? Com certeza. E isso acontece muito, né? Depois de um tempo de trabalho, às vezes você trabalha com tantas produtoras e aí às vezes a pessoa lembra de você e fala, cara, Sérgio, eu não tenho, não é pra você agora, não é teu perfil, mas você conhece uma atriz assim ou um ator desse perfil que seja bom, que faça isso? Por quê? Porque ele já confia em você e ele sabe que você vai indicar alguém legal também. Total, então,
E se a gente não tiver preparado para aquilo, que acho que a preparação, cara, é o principal. Né? O ator tem que estar preparado. Por isso que a gente tem que fazer cursos constantes e não pensar, eu já sei fazer. Se você ainda não fez nenhum curso, acontece muito no teatro, né? Os atores de teatro que só fazem teatro vão fazer um teste para vídeo e se dão muito mal, porque é uma outra linguagem. Não tá habituado, né? Não tá vivenciando aquilo ali, né? Porque a gente acaba também, como a gente trabalha bastante com audiovisual, a gente vai vivenciando aquilo com uma certa constância. Exato. A gente faz os cursos para aperfeiçoar as técnicas e tudo mais, mas se a pessoa só fica numa linguagem, na hora de ir para outra, ela vai, né, tiltar ali, vai ficar... Vai rolar uma tensão e ela vai travar, não vai conseguir fazer ou vai entregar algo que não está de acordo com o que precisa, né? Com a linguagem que precisa. Né? Totalmente, porque são posicionamentos diferentes que você tem que ter no vídeo, que é aquela coisa pequena, a câmera tá aqui, então não posso fazer isso aqui, que senão eu saio de quadro. Nossa, o conhecimento de técnico de câmera é importante demais, né? Demais, cara, demais. Só que uma pessoa do teatro, só do teatro, ela geralmente não vai ter esse conhecimento se ela não fez cursos, pelo menos, para entender como funciona. Então ela vai chegar num teste e vai mandar mal. E às vezes é um ator incrível, uma atriz incrível no teatro e chegou no teste e não passou e acha que não passou porque é ruim e tal. Não é, porque não tem a técnica ainda, porque não desenvolveu. Então é legal você estudar de tudo, cara. Você se aprofundar de tudo um pouco, fazer cursos realmente. Eu fiz tanto curso, cara, de apresentador, de dublagem, de locução, que assim, dá pra contar... sei lá, mais de 50, assim, se parar pra pensar. Direção. Aí você fala, tem que fazer, tipo, fotografia. Mas por quê? Porque eu acho que o ator, se o ator entende que lente que o cara tá usando, como que a luz tá posicionada, ele vai ser um ator melhor. É um caminho ganho já, assim, já tá sagaz pra pegar uma situação que muita gente vai patinar. Você já sai na frente, né? É isso. Total. Cara, que legal isso de você estar falando do audiovisual, da linguagem e tudo mais. Você aprendeu muito também trabalhando, né? Estando em frente à câmera, a gente vai descobrindo, vai entendendo essas coisas. E você fez muita publicidade, né? Isso é uma coisa que é legal de falar, porque a gente falou da figuração, muita gente acaba, figuração, eu não vou fazer por conta disso, daquilo. E também tem gente, atores e atrizes, que falam que não vai fazer publicidade por inúmeras razões. Eu sou uma pessoa que eu adoro fazer publicidade. Pode me chamar. Eu também. Você também gosta, né? Eu sei que você gosta. Pode me chamar, eu acho incrível. Acho que a gente aprende pra caramba. Muito. A publicidade, muitas vezes, tem até uma estrutura de set maior do que o cinema, que muita gente não faz ideia, às vezes, né? A publicidade é o nosso cinema, é a nossa indústria cinematográfica no Brasil ainda, né? E eu queria entender e que vocês falassem um pouco sobre como que você começou na publicidade, como é que... quais dicas que você dá também para quem quer iniciar nessa carreira aí? Como é que foi a tua experiência inicial? Assim? Me conta um pouco. Sérgio, eu comecei realmente fazendo figuração em publicidade para entender, e aí eu comecei a fazer testes também. E aí eu fiz algumas campanhas lá na Baixada Santista, só que eram campanhas, cara, que você ganha muito menos, porque é outra realidade. E eu comecei a mandar material e fazer testes aqui em São Paulo. E aí eu comecei a passar em alguns testes aqui em São Paulo e falei, opa... Cara, olha, mas aí na época você ainda fazia teste aqui presencial ou não? Presencial, então pegar de Santos para São Paulo é muito perto. Sim. De uma certa forma, 1 horinha você tá em São Paulo. Então eu comecei a subir e descer para fazer teste. E aí eu comecei a passar nos testes, eu falei, cara, legal. Né? Cachê bom. E a publicidade paga bem. Tipo, não é mais como era antigamente, né? Tem uma galera aí bem das antigas que ganhava... Compra apartamento, exatamente. Carro, né? Eu tenho amigos que tem que comprar. Exato. Pois é, eu não peguei essa fase aí, não. Eu também não. Infelizmente eu não peguei, cara. Que pena, né? Mas vai mudar, tem que mudar isso aí. Tomara. Mas a gente começa a trabalhar em publicidade e você fala, cara, legal, porque você consegue ganhar um dinheiro bom em uma diária ali de trabalho, 2, sei lá, e você consegue sobreviver como ator. E a publicidade é uma coisa tão louca, porque assim, muitos atores falam, eu não vou fazer publicidade, eu não quero. Mas eu acho que são atores que não fizeram publicidade ainda. Pode ser. Ou que não conseguiram pegar publicidades. Olha, você sacou e tudo. É isso aí, cara. Que não passou nos testes, exatamente. É óbvio. Mas tem muito disso, cara. Quando a gente entra no mercado e a gente começa a ver essas pessoas e conversar com essas pessoas, a gente percebe que são pessoas, a maioria, que não conseguiram pegar trabalhos. Porque as pessoas acham que é fácil, mas não é fácil, a gente sabe. Publicidade, cara, você tem que mandar material, você tem uma pré-seleção, depois tem o teste. E é um trabalho diário, né, cara? Todo dia a gente tem que fazer, todo dia tem que mandar o self-test ali todo dia. Vídeo de apresentação, você mudou um pouco, já tem que fazer de novo. Exato. Tem que estar atualizando as fotos, tem que estar em contato com os bookers. É uma loucura, né? Exato, e é muita gente. É muito ator fazendo. E aí quando você passa num teste e você faz aquela campanha,
É incrível, porque é o que você falou. A publicidade, aqui no Brasil, eu acho que é a nossa Hollywood, de uma certa forma. Muito. Porque a publicidade brasileira é uma das melhores do mundo, é uma das mais premiadas. Os melhores publicitários estão no Brasil, fazem filmes vários incríveis. publicitários viram diretores de cinema foda e tal, né? Tem Porque, vários diretores. Eu já fui dirigido pelo Andrucha, Olha que né? Marido da nossa querida Fernanda Torres, numa publicidade. E ele dirige publicidade também. E dirige filmes. Total. Então, assim, você tem o acesso e o contato com diretores tão incríveis quanto ele, quanto diversos outros, e é diariamente. Então, se você gravar, sei lá, é claro que é difícil, mas uma publicidade todos os dias, todo dia você vai ter diretores diferentes dirigindo, equipes diferentes. Então, você tem uma experiência de set e um conhecimento adquirido ali que você aprende incrível, cara, que nenhuma escola vai te dar. Numa novela ou num filme, você vai lá, sei lá, ficar meses gravando, mas é o mesmo diretor, é a mesma equipe. Na publicidade, é aquele dia. Então, você se vira ali, você aprende aquilo. E na publicidade, os atores acham, eu não tenho que atuar na publicidade. Oi? Como assim, né? Como assim? É pior, porque você tem que atuar e você não tem tempo para preparar nada. Então você às vezes tem publicidades lindas, com interpretações incríveis. Não, e várias, né, seguem uma linha cinematográfica, né? Exato. Tipo, onde você tem que dar os tempos de cinema. E cada uma tem uma linguagem, né? Nem todas tem aquela pegada varejo ou coisa assim, Exato. né? Cada uma tem a sua identidade também, justamente como você falou, por conta das direções que você vai receber, do que ele propõe para cada comercial ali. Então, realmente, é um aprendizado sem tamanho, né? Não, é incrível. Você aprende porque você vê diretores incríveis dirigindo, você vê equipes incríveis, atores incríveis. Você está sempre contracenando com pessoas diferentes. E é uma estrutura absurda a publicidade, né? Então, assim, os caras gastam 1 milhão, 2 milhões às vezes para fazer uma publicidade. Então, é que um orçamento, às vezes, de um longa nacional, sabe? Total, Então, assim, você consegue estar numa produção gigante, fazendo um trabalho incrível, mudando constantemente o teu tipo de trabalho, de atuação. São chaves diferentes. Hoje em dia você está fazendo um comercial de varejo. Oi, gente, e aí? Não sei o quê. No outro dia você está fazendo um comercial super cult, sabe? Gostoso, uma linguagem totalmente cinematográfica. O outro está fazendo uma comédia, outro está fazendo uma publicidade dramática. Eu já fiz tanto tipo de campanha. Mas quando eu comecei mesmo, assim, tipo, eu acho que virou a chavinha. Foi uma campanha que eu fiz, né? Que era para uma marca de cerveja. E eu vim para São Paulo, eu morava em Santos ainda, e eu vim para São Paulo fazer o teste e eu era o número 500 e alguma coisa. Meu Deus do céu, cara, que isso? Era muita gente, cara. Mas era um teste express, assim, né? As pessoas iam rapidinho, ou não, ainda tinha um tempo? Não, né? Tinha um tempo, tinha texto, tinham Deus, ações que você tinha que fazer. Caralho, que loucura. Eram 4 dias de teste, porque eles precisavam fazer. Eles iam fazer 4 campanhas de países diferentes, porque era pra Copa do Mundo. E eu fui fazer o teste para um argentino. Eu tinha um cabelo maior na época, eu fazia um teste pra fazer um argentino. E aí eles faziam um comercial da Argentina e de outros países. E aí eu fui, cara, o número 500 e pouco, eu falei, cara. 500, amigo, não vou passar nisso aqui. 500 e poucas pessoas fizeram esse teste, sabe assim? Eu falei, cara, e era muita gente. E eu fui, e eu acabei fazendo o teste à noite já, porque às vezes você ia pro teste fazer, era tanta gente, que você demorava horas até chegar a sua hora pra fazer o teste. E era à noite, eu fiz o teste, e aí eu falei, cara, já era, não vou ser aprovado. Beleza, fiz o teste, legal. Desencanou também, certo? Já até aquela tensão de teste já foi embora. E aí, deve ter perfumado bem nesse teste, hein? Fui pra casa, dia seguinte eu recebi a resposta que eu fui aprovado. Eu falei, cara, não é possível. Eu fui que sensacional isso, cara. Não, e foi incrível fazer a campanha, porque a gente foi pra Ilha Bela gravar. E aí foi uma campanha que bombou. As pessoas me reconheciam na Copa do Mundo por essa publicidade, porque eu passava o tempo inteiro. E eu chegava como argentino, tinha um textinho ali engraçado, era um comercial engraçado. Geralmente cerveja sempre é muito engraçado e fica na memória. Né? Fica na memória. E como tava passando o tempo inteiro por conta da Copa do Mundo, então foi muito legal. E aí cara, que legal fazer isso. Pô, foram 500 e poucas pessoas e eu passei. E aí eu comecei a me dedicar cada vez mais. Falei, vou mudar pra São Paulo. Comecei a passar nos testes e falar, cara, vou mudar pra São Paulo. E aí vim pra cá e quando é que foi isso? Quando é que você se mudou pra São Paulo? Isso foi em 2014. 2014. Eu me mudei pra São Paulo em 2016. Foi logo quando a gente começou a fazer o espetáculo. Né? Cara, a gente tá falando sobre a publicidade e falou sobre a questão dos testes. Hoje mudou muito, né? A gente faz muita coisa, né, online, em casa, né? A gente vai gravando. Como é que tem sido a tua linha de produção em relação a isso? Assim, você recebe um teste, como é que você se organizou
para otimizar a tua vida em relação a isso? Olha, vou te falar, Sérgio. Eu acho que metade dos testes eu não faço. Entendi. Você Eu já realmente tá não mais faço. criterioso qual que você vai participar, assim. Porque assim, eu gostava muito mais de fazer presencial. Claro que fazer em casa te facilita muito, porque às vezes você não tinha tempo. Mais ou pra menos ir. também, né? Porque facilita, porque Não a é. gente tem que produzir um monte de coisa, né? Tem Exato. que montar luz, tem que ver cenário, tem que ver figurino. Tipo, coisa que quando a gente vai num presencial, beleza, tem a questão do deslocamento, mas tem toda uma equipe para fornecer aquilo e te proporcionar uma experiência de filmagem ali que você não tem que pensar nada além da atuação, Nada. né? Então, essa questão ajudou, facilitou em você, às vezes, sei lá, um teste que você não conseguiria fazer porque você está em outra cidade. Sim. Você consegue, às vezes, pedir para alguém segurar o celular e você se virar e fazer. Mas, ao mesmo tempo, é o que você falou, te dá um trabalho absurdo. Você tem que montar uma luz em casa, você tem que. Aí é barulho, e aí você se julga, então você grava e fala, putz, não ficou bom. Pô, isso é horrível, né? É a pior coisa. Cara, eu vou assistir pra mandar e aí... Não vou mandar isso Não aqui. vou mandar isso. Não é, e às vezes é o que eles querem ver, né? A gente não sabe, né? A gente não sabe, a gente se julga e às vezes a gente faz zilhares E aí de busca vezes. a perfeição e aí a perfeição não é o que eles querem e aí... Exato. É horrível isso mesmo. E às vezes tem que fazer tanta coisa que eu falo, não vou fazer, cara, não vai dar, vou ter que fazer isso, fazer aquilo, eu tô na minha casa, não dá tempo, deixa pra lá. E presencialmente era muito melhor, porque primeiro, você tinha um networking com os atores que estavam lá, você encontrava amigos. Sim. A gente se encontrou algumas vezes. Algumas vezes nos encontramos. E aí você tinha uma direção, porque tinha um assistente de direção ali, tinha um estúdio. Você não tinha dois, três opções de errar. Você não podia errar de uma certa forma. Você podia propor alguma coisa, mas logo já vinha uma indicação do que o cliente estava buscando. Exato. E tal, né? E aí você gravava 2 vezes ali, 3 no máximo, e tchau, próximo. Era muito rápido. Então, se tivesse bom, ficou bom, pronto. Não dá pra você ver 300 vezes e não vou... Não, você ia fazer e ir embora. Então isso era legal. E eu já peguei muitos trabalhos por conta disso. Às vezes você acha que você não foi bem, mas um detalhe na tua atuação, que é o que você falou, você não sabe o que o cara quer, o que o cliente quer, enfim. E é muito engraçado isso porque já teve testes que eu passei, eu sou muito desse, é uma dica pra quem tá assistindo que é ator. Boa, anota aí, porque esse cara passa em todos os testes, vai. Principalmente publicidade, que a gente tem contato com o cliente no set, geralmente, depois, quando a gente vai gravar, eu converso muito com o cliente. Nas pausas, enfim, eu converso e vou entendendo o que aconteceu, por que ele me escolheu. E aí teve uma publicidade que foi muito engraçada, que eu fui no dia do teste, e aí eram dançarinos, todo mundo era dançarino que tava no teste. E eu não era dançarino, não danço nada. Você passou no teste que você... Então, não, eu quero saber. Olha isso. Eu fui fazer o teste e eu falei, cara, já era. Todo mundo dançando pra caramba, eu não vou passar. Aí eu fiz aquela dancinha engraçada, não sei o quê. Fiz umas caras e bocas, que era um comercialzinho que tinha uma questão, um quê de comédia. E aí eu fui aprovado, eu não acreditei que foi aprovado. Falei, não é possível, cara. Aí eu fui aprovado nesse teste, mas beleza. E aí no set, na gravação, eu conversando com o cliente, ele falou, cara, aquela tua cara que você fez, porque tinha um lance de fazer umas caretas, uma coisa engraçada. Meu, a gente cascou o bico, a gente riu muito na reunião de aprovação. Meu, e a gente falou, cara, ele tem que estar. E aí, você deve ter destoado totalmente também, né? Dos outros e tal, né? Você foi pra uma linha que chamou a atenção, né? Exato. E aí fui aprovado eu e mais uma bailarina mesmo, profissional, argentina, inclusive, e um outro bailarino. Então eram 3 pessoas só. E eu era o único que não dançava nada, sabe assim? Mas eu acho que foi isso. Aquele toque especial, aquela coisa diferente que você faz, deu todo um tchan pro negócio. Então é legal a gente entender o que funciona, às vezes, o porquê que você passou naquele teste. Então você propor coisas é muito legal também. Só que quando a gente tá na nossa casa, a gente tenta não propor tanto, a gente quer fazer bonito. Claro, a gente quer acertar, né? Exato. Querer acertar é a pior coisa, né? Ali você arriscou, você tipo, quer saber, né? Vou fazer... Vamos jogar aqui. E é isso que acaba sendo o motivo que escolhem, né? Porque você chama atenção de outro jeito, né? Um diferencial. Porque senão quando você quer acertar, você acaba se formatando e fica igual a todo mundo, né? Exatamente. A gente vai colocando barreiras, bloqueios pra ficar tudo sempre bonitinho, bem, bom. E dá nisso. Cara, e uma coisa uma habilidade que você tem, né? Você acaba fazendo muito trabalho também em função disso, é como apresentador, né? Isso foi a publicidade que meio que te encaminhou para isso? Como é que surgiu a parada da apresentação para você? Então, a apresentação surgiu na faculdade. Eu via também a mesma coisa, via programas, gostava, falava, cara, que legal, eu acho que é muito legal. Ser apresentador também é uma coisa interessante. E aí eu lembro que na faculdade...
as turmas lá de rádio e TV também precisavam fazer programas. Então uma das matérias dele, além de fazer curta, eram fazer programas. E aí eu fiz uns 3 programas pra galera. Eles buscavam atores assim pra fazer os apresentadores? Eu achei que eles mesmos que se apresentavam e tal. Né? Não, também tinha a parte de programas e tal, e eles tentar pegar um ator pra apresentar, enfim. E aí eu comecei a apresentar alguns e eu falei, cara, isso é legal, eu quero realmente fazer isso também. Só que eu não tinha conhecimento real técnico, né? Eu fazia ali o que eu achava que era o certo. Eu falei, não, eu tenho que buscar um curso, né? Pra eu realmente me profissionalizar e conseguir entrar nessa outra fatia de mercado. E aí fui fazer um curso de apresentador de TV. E aí fiz o curso de apresentador e comecei a me jogar também com isso. E aí isso abriu muitas portas, cara. Porque realmente, né, marcas vão precisar de apresentador. E realmente, e é uma coisa muito legal de fazer, né? É muito legal. É muito legal você se comunicar pra câmera, né? Você falar com uma audiência e você... Enfim, é muito incrível trabalhar como apresentador. Também gosto demais, assim. E você também faz mestre de cerimônias também, né? Chegou a fazer, não? Não, mestre de cerimônias não faço. Mas eu já fui convidado várias vezes pra fazer. Mas assim, como graças a Deus eu tô sempre na correria de testes, de gravações e tal, o mestre de cerimônias geralmente ele fecha antes do trabalho, né? E aí o trabalho vai acontecer mês que vem, o cara tem que fechar antes a data e tal. E eu prefiro deixar minha agenda disponível pra conteúdo, pra cinema, pra TV... para programas, enfim. Porque é o que eu realmente quero da minha vida e é o que eu gosto de fazer. Então eu prefiro não bloquear minha agenda, sabe? E deixar livre para testes e para outros trabalhos do que fazer mestre de cerimônias. Mas faria. Faria. Preciso para agora. Vamos fazer, vamos embora. Não tem tempo ruim contigo, Não tem tempo ruim. Cara, mas você já apresentou... Foi um reality, não foi? Apresentei um reality. Como é que foi trabalhar, tipo... com algo que era de uma marca, se eu não me engano. De uma marca, mas era algo prolongado, né? Tinha uma questão de competição. Como é que foi essa experiência, assim? Foi uma experiência muito legal. Era uma produtora que eu já conhecia, né? A produtora, e aí já tinha feito alguns outros trabalhos. E aí surgiu essa oportunidade para fazer esse reality. Eu fui fazer o teste. Fui eu e mais alguns outros apresentadores muito bons que fazem coisa pra caramba também fazer o teste. E aí eu fiz o teste, mas também aquela coisa, desencanei, porque eu falei, cara... trabalhão, né? Apresentar um reality e tal. Desencanei. E aí depois recebi a aprovação, aquele telefonema incrível que a gente ama. Demais, né? Cara, você tá aprovado, né? aquela mensagem. Ou a mensagem de texto aprovado em letras grandes, assim, é muito bom. Muito bom, né? E aí eu fui fazer o reality e foi incrível, cara. Foi uma experiência, assim, muito legal, porque... é uma coisa totalmente diferente, né? Você tem que tomar cuidado com o que você vai falar com as pessoas que estão participando, que você não pode deixar escapar nada. Enfim, e aí tem as dinâmicas, e aí você ao mesmo tempo tem que apresentar e tem que improvisar. É muito legal, cara. Eu acho que foi uma experiência muito, muito legal. Cara, uma coisa que você me falou agora é que não tem tempo ruim com você, né? Se chamou pro job, você vai encarar, assim, né? Sim. Eu tenho um quadro aqui que é Limites do Ator. Tá? Então eu quero saber, porque todo ator tem os seus limites, assim, né? Todo ator tem aquela coisa que eu vou fazer, que eu não vou fazer e tal. E eu quero te perguntar isso, quero entender qual que é o limite do Christian em relação a isso, tá? Deixa eu só localizar aqui que eu me perdi aqui. Pera aí. Tranquilo. Já pra te deixar mais, mais ciente aí, ó. Pera aí. Ó, vamos lá. Você faria uma cena de afogamento real? Você tem que ficar mergulhado embaixo d'água e permanecer ali durante um tempo e tal, até dar o corte ou até você conseguir desistir das cenas. Essas cenas que envolvem uma entrega corporal em algo que pode dar errado, mas existe uma equipe ali, mas sabe essa coisa assim? Uma cena de afogamento, você faria? Faria. Sem problema nenhum. E sabe que coincidência que é? Porque ontem eu vi um vídeo no Instagram de um ator americano, americano não, acho que ele é inglês, um ator inglês, de um making off exatamente de uma cena que ele faz isso. Ah, é? É uma cena de um filme e ele tá se afogando na cena, e aí a câmera nele, e ele se afogando pra sair de dentro de uma carruagem, e aí daqui a pouco, e aí tem uma cena um pouco longa, e aí ele acaba o ar, ele pega ali o respirador com o cara que tá do lado, respira um pouco, e segue a cena. Volta, segue a cena. Eu falei, cara, que incrível. Quero fazer isso também. Não fiz ainda, mas quero fazer, cara. Olha, também. Já fiquei interessado nisso aí também. Você saltaria de paraquedas sem dublê? Saltaria. Nunca saltei, mas saltaria. Você nunca saltou? Nunca saltei. Caramba, é demais, tá? É muito legal. Você já saltou? Já. Mas eu não fui sozinho, né? Fui aquele duplo, assim.
Mas é demais, cara, é muito legal. Mas tem vontade ou não? Tenho vontade, mas assim, eu saltaria depois de uma grande preparação. Não, lógico. Assim. Provavelmente teria que fazer um salto duplo antes pra você ver como é que é e tal, né? Mas realmente, tá. Você rasparia a sua cabeça e a sua barba pra um papel? Total. Cara, eu quero muito fazer isso, inclusive. Dá vontade de fazer Dá vontade. Isso, né? Eu também tenho essa vontade. Porque assim, a gente não consegue fazer no dia a dia. Porque não dá. Fala, cara, não vou fazer. Prejudica o teu trabalho depois para outros trabalhos e tal, né? A gente tem que sempre manter o perfil mais ou menos igual por causa de trabalhos e tal. Mas se você pega, por exemplo, uma novela, uma série, um filme, que você vai fazer um personagem legal, vai ficar meses. Em cena. Já pensou que legal isso? Raspar incrível, cara. Demais, incrível. Né? Porque te muda, te traz para um outro lugar de interpretação, sabe? Eu acho que ajuda muito a nossa interpretação também, a gente mudar o visual. Né? Tá, e agora mais pesado. Se rasparia a sobrancelha, por exemplo? Rasparia? Sem problema. Não nasce de volta tão rápido assim, cara. Cara, a gente passa um lápis aqui do olho. Você encararia um monólogo de 30 minutos ao vivo com transmissão na TV? E você pegou esse trabalho ontem, assim. Você tem que... Vai estar na televisão, ao vivo, um monólogo de 30 minutos. Sem TP? Sem TP. Não. Achamos o limite do Christian, então. É pesado essa. Não tem como, cara. Acho que eu forcei um pouco a barra. Pô, o dia anterior ainda, cara. Você recebeu no dia anterior. Como é que vai decorar 30 Mas então minutos? vamos melhorar isso aí. É um cachê incrível, assim. Não. Não? Você não iria? Não iria porque vai prejudicar o meu trabalho e como as pessoas me veem, né? Eu vou ficar inseguro, eu não vou conseguir, eu vou errar pra caramba o texto. Porque assim, 30 minutos no vídeo, cara, é 30 páginas, às vezes mais de 30 páginas. Se texto corrido, é mais de 30 páginas. E tem toda a questão de trabalhar esse texto, né? As nuances dele, não é só decorar, né? Se fosse só decorar, é uma coisa, cara, né? Mas tem que fazer esse trabalho, assim. Fazer bem feito, você podia ficar que nem um louco, um robô ia decorar, mas você conseguir trazer as nuances, entender aonde que o porquê que a personagem fala aquilo naquele momento, enfim. Que é um trabalho que muita gente não faz ideia que existe, que o ator tem que fazer. Nossa, né? Total. Por isso que às vezes trabalhoso mesmo. Às vezes eu recebo roteiros que eu tenho que... pra decorar, sei lá, roteiros muito grandes, você fala, decorar pra daqui a 2 dias. Eu falo, cara, pra decorar isso aqui pra daqui a 2 dias não vai rolar. Pra eu fazer bem feito, não vai rolar. Às vezes porque você vai se prejudicar, você não vai conseguir entregar um trabalho legal e não vale a pena, às vezes, se queimar por conta disso. Porque é a tua cara que tá na frente, né? Então as pessoas vão falar o quê? O Christian, o Sérgio, não é bom ator. Ou não sabe interpretar, ou não sabe apresentar. Não, e ao vivo, imagina, né? Não que job é esse que eu inventei aqui, né? Também, né? Que trabalho é esse de 30 minutos de monólogo? Mas, cara... as pessoas vão assistir isso, vai te queimar mesmo. Mas vou te falar que já aconteceu uma vez comigo de me convidarem para um espetáculo, o ator não pôde fazer, ficou mal, eles não tinham stand-in. Me convidaram de um dia pro outro para fazer uma... Tipo, navalha na carne, sabe assim? E eu falei, cara, é impossível, não vou fazer. Falei, não faço. Pra decorar o personagem grande, denso, né? Que esses textos são densos. Pro dia seguinte, falei, cara, desculpa, mas não vai rolar. Porque é o meu trabalho, né, cara? É o nosso trabalho. É legal até que você acaba... As pessoas acham que, não, se eu recusar vai ser um problema, mas pelo contrário, né? Às vezes até te posiciona como uma pessoa que valoriza o trabalho, que entende a importância dele e tal, né? Cara, a gente estava falando sobre limites aqui, né, de situações. A gente estava conversando sobre a tua experiência recente na Record, né, que você fez a série Reis, né, e foi muito desafiador em vários aspectos, né? Conta um pouco aí como é que foi essa experiência, se andava a cavalo, tinha armadura, você chegou a superar alguns limites lá também? Olha, vou contar um segredo aqui, que nem eles sabem lá na Record. Eita, polêmica, gostamos. Polêmica. Eu fazia um capitão, né? Faço um dos capitães do rei, o Josabad, meu personagem na série. E, cara, ele é um capitão e daquela época. Então, assim, anda a cavalo, luta de espada, tem que ter um trabalho físico e corporal muito grande e você anda a cavalo o tempo inteiro. A gente tinha muitas cenas andando a cavalo. E aí, quando me consultaram para o trabalho, você anda a cavalo, você... Ando a cavalo. Com certeza. Claro que eu ando a cavalo. Nasci criado com cavalos. Exato. Tem um de criança, né? Um quando era criança. Cara, eu nunca tinha andado a cavalo. Nunca? E aí, o que eu fiz? Mas nem no Hotel Fazenda, uma coisa assim. Nunca tinha andado a cavalo. Caraca! E aí, que ousado. Tem muita gente que tem medo de cavalo.
E eu falei, cara, o que eu preciso fazer pra parecer que eu sei andar? Eu não posso chegar lá e, né, se eu for aprovado, o que eu faço? Aí, a partir do momento que eu recebi a consulta, eu já fui que nem um louco assistir vídeos no YouTube de como montar. Sério. Sensacional. São os bastidores de quem é ator, a gente sabe. Eu faria igual, tá? Eu tô aqui rindo, mas eu faria exatamente a mesma coisa. Cara, e eu fui lá passo a passo pra montar aulas pra iniciante. Eu assisti um monte de vídeo. Ah, não, tem que pôr a mão aqui, tem que fazer isso, tem que arrumar isso aqui, tem que tomar cuidado com o cavalo e tal lado, não fazer tal coisa porque ele pode estranhar. E eu comecei, realmente eu maratonei vídeos e fui. E aí fui aprovado o personagem. Fui aprovado, falei, cara, que legal. A gente teve workshop de montaria. Porque tem workshop de montaria, workshop de luta, coreografa luta, de espada, enfim. E aí eu cheguei no workshop de montaria, aí o cara, sabe andar? Eu falei, sei. O cara lá do... que chega com os cavalos do Aras. Eu falei, sei. Ah, então tá bom, pode escolher um cavalo, né? Porque aí vocês vão decidir qual cavalo vai ficar e tal, pra você. Aquele cavalo é o que ia ficar comigo. E era comigo. um grupo de pessoas, você tava um grupo de atores, assim ou não? Naquele dia foram, acho que 3 atores, pro workshop. Você chegou a falar pra alguém ali? Você já teve uma cumplicidade com alguém? Tipo, nunca... Não falei pra ninguém. Ah, não. Falei claro com ninguém não, porque eu não conhecia eles. Postura ali, eu não conhecia eles, claro, assim, pessoalmente. Não era amigo, assim, sabe? Eu tava conhecendo ali. Eu falei, cara, não vou. Não. Aí pode escolher. Aí ele pode escolher seu cavalo, e que o cavalo que você se dá bem aqui vai ser o cavalo que você vai ficar a série inteira. Aí eu, beleza. Aí cada um pegou um cavalo, eu peguei um cavalo e fui. Fiz todo o passo a passo que eu vi no vídeo. E deu certo, cara. A primeira vez foi nesse workshop? Foi no workshop, eu montei, fingi que sabia. Montei e fui certo. embora, deu tudo certo. Assim, por dentro, eu tava me cagando. Sim. Porque, cara, a gente tem, por exemplo, aquela memória do... Aquele ator que, né, o do Superman, que ele caiu do cavalo e ficou tetraplégico, né? Sim, total. E morreu depois de anos, aí acabou a carreira do cara, né? Só mexia o pescoço. Não, nem o pescoço ele mexia. Aquele do Superman. O Christopher Reeves, né? Nem o pescoço ele mexia. E foi uma queda de cavalo, se eu não me engano. E aí você fala, cara... Você fica então por dentro, eu tava num cagaço de cair do cavalo, de acontecer alguma coisa, mas eu falei, cara, é isso. Postura é como a gente tem que ter em cena. Postura aqui, vambora. Confiança, finge que sabe? Não demonstra que você não sabe. E foi. E deu tudo certo, cara. Legal. E o cavalo, ele era desafiador, assim? Ou ele, desde o início, já... Não, era um cavalo que dava pra conduzir, assim, porque os cavalos, geralmente, lá de gravação, eles já são mais treinados. Sim. Então, eles já estão acostumados com gravações, então não são ariscos, né? Mas tem todo um desafio. Você tem que conseguir galopar, você tem que conseguir fazer as manobras com o cavalo, descer do cavalo, porque cada coisa tem um lado certo de descer. Nossa, mas que demais uma experiência dessa, né? De poder se desafiar nesse lugar, né? E fazer inúmeras cenas. Você estava me falando que você fez inúmeras cenas no... Como é que é atuar com esse colega de cena, assim? Ai, cara, é muito gostoso. Porque o cavalo é um animal tão... Não sei te falar, mas é um animal que passa uma... Sabe, como que eu posso dizer? Uma energia boa, sabe? E foi muito bom. E aí eu tive cenas que o meu cavalo tava mal, tava doente, e aí eu tive que fazer com dublê. Tinha dublê do cavalo. É muito louco. Amigo, televisão. Tem dublê de nível, cavalo, né? Cara. Então era um cavalo igualzinho o meu, que era... Até o jeito dele era muito parecido. Então... cara, é muito gostoso. E a gente, às vezes, eu e os outros atores que faziam parte do meu núcleo, a gente às vezes andava um cavalo do outro, nos bastidores. Enquanto ia gravar nossa cena, tava ali descansando. Pô, deixa eu dar uma volta com o teu cavalo. Então a gente andava ali na cidade cenográfica contra o cavalo do outro. Que massa, que legal. Nossa, muito gostoso, cara. E você já fez várias novelas na Record, você já trabalhou lá, né, em alguns outros trabalhos lá dentro. Como é que é fazer novela, assim? Qual que é a grande diferença que você acha do que a gente já descreveu aqui, de outros trabalhos, publicidade, enfim? Porque é um ritmo diário e tal, né? Existe todo um fluxo de trabalho que é diferenciado em termos de velocidade, né? De ritmo, de... Acabou, vamos pra próxima. Como é que é? Conta um pouco aí pra quem tem essa curiosidade também. Cara, na Record eu fiz muitas participações em várias novelas. Aí eu tinha feito um personagem um pouquinho maior em Escrava-Mãe, que eu fazia o Coronel Quintiliano jovem. E aí nessa, em Reis, eu fiz a temporada inteira, a 13ª temporada toda, com o personagem Josabad. E aí, cara, o ritmo, eu vou te falar a diferença de você fazer participações e de você fazer realmente ter um personagem e estar diariamente lá. Eu acho que a participação é o que o ator tem que tomar mais cuidado quando você é convidado para fazer uma participação. Por quê?
Porque pode parecer simples, pode parecer pequeno. Eu vou lá fazer uma participação na novela, eu tenho 1, 2 cenas, né? Vou contracenar com tais pessoas. E achar coisa simples, vou lá e faço. É muito difícil a participação. Porque quando você tá fazendo a novela toda, ou a série, você tem um ritmo já. Você cria um ritmo, você tá entrosado com os outros atores. Você já sabe como que a autora escreve, como que funciona o texto, como que o diretor que tá lá, porque geralmente são vários diretores, como cada um dirige. Quando você entra para fazer uma participação, você não sabe quem é nada. Principalmente se a novela ou se a série não estiver no ar ainda. Tá gravando para depois ir pro ar. Você não tem nenhum material de referência para assistir. Então você tem que correr atrás, cara. Tipo, pegar material na internet, matérias que saíram na internet. Isso é uma dica. Preparem-se. Então, pesquisa, assim, né? Vai atrás, né? Se a novela ou a série estiver no ar, assiste para entender como é que é. Lê o teu texto, vê quem são os outros personagens que estão lá. Vai entender que ator que faz aquele personagem. Como que tá essa série, essa novela passando. Enfim, ou vê com a tua agência, se não tiver no ar ainda, tenta ver com eles se eles conseguem mandar algum capítulo ou perguntar como é que tá funcionando isso. Para você se preparar para chegar lá e fazer bem feito. Porque o que acontece é, muitos atores vão fazer participação e cagam. Isso eu não tô te falando que eu vejo, enfim. Os diretores e as produtoras de elenco falam isso. Caramba. Isso aí são coisas que eles falam e que a gente conversa e eles falam, cara, os atores não se preparam, vem pra cá achando que é muito fácil. Porque é um ritmo tão frenético que ele não vai ter tempo de parar com essa pessoa que chegou agora e falar, então, amigão, olha só, né? Existe essa novela. Exato. E ela, tipo, não existe esse tempo na novela, né? Porque acabou aquela cena, é próxima, inúmeras cenas naquele dia, né? E às vezes já aconteceu de, por exemplo, eu ser chamado para fazer uma participação para fazer no dia seguinte. E a produtora pega, me manda o texto hoje e eu tinha que estar no dia seguinte para gravar. E assim, cara, do dia pra noite. E aí você recebe o texto e você geralmente, quando vai fazer participação, recebe só Sim, você não faz ideia do contexto daquela cena. Não faz ideia nenhuma. Quem é os personagens que você tá contracenando ali, né? Não tem ideia. É bem louco mesmo. Então você tem que se virar, pesquisar, trabalhar, chegar lá no set, no dia. Tentar chegar um pouco antes do teu horário pra você conversar com as pessoas. Tentar entender. Colher mais informações do que você já fez essa pesquisa. Exatamente. Aí pegar aquela informação de bastidor mesmo, exato, né? Com quem te maqueia, todo mundo, né? Exatamente, cara. Bem isso mesmo. Exato. E aí chegar lá no set, tentar assistir como é que eles estão gravando antes de você entrar em cena. Porque a novela e série, enfim, televisão, é muito louco porque você não tem tempo. Às vezes você entra, é um take, cara. Você gaguejou, enfim. Vai ficar vai ficar ali, daquele jeito. Total, Porque eles estão gravando, às vezes, com 5 Se câmeras ficou ruim, ao mesmo vão tempo. colocar o outro ator na tua Exato. frente, né? Então é bom você se dedicar e fazer um trabalho bem feito pra ganhar um tempinho de câmera ali. Ganhar um tempo de câmera. Né? Porque senão vai ficar só no off ali. Exato. E quem vai ter o protagonismo da cena vai ser o elenco principal, né? Você não vai aparecer, cara. E às vezes até cortam ali porque não ficou bom, já corta. Ou ficou bom, mas enfim, é isso. A televisão, essa é a grande diferença da televisão. É que você não tem tempo, cara. Você vai fazer, às vezes eles gravam, sei lá, 30 cenas às vezes num dia, 20 cenas num dia. Então é quase que um filme, um longa-metragem por dia, sabe assim? E que você tem que manter uma qualidade absurda. Então não é, por exemplo, um cinema, a diferença de cinema. Cinema você sabe, pô. A gente vai gravar uma cena no dia. E aí vários planos. E planos. Aí se realmente o diretor tem tempo de conversar, vamos fazer agora sim, eu não sei o quê. Né? É uma arte muito do diretor, assim. Muito. O diretor pega aquele momento pra ele e tal, porque não tem uma urgência que inúmeras cenas de uma novela tem, né? Exato. E agora você tá fazendo um papel de destaque, né? Você tá ali no elenco principal. Como é que foi essa grande diferença pra você fazendo agora uma novela? Eu não tô no elenco principal ali, não sou mas tá no núcleo. Eu tô no núcleo, tô ali, faço nos capitães, enfim. E é legal porque assim, é uma experiência diária. A gente gravava praticamente todos os dias. Porque como tinha muita cena de batalha, luta, de espada, então coreografias, muitas cenas externas, então a gente era constantemente. E aí você, cara, é muito legal isso, porque você tem várias direções diferentes, de diretores diferentes. Você não tem tempo, como a gente estava falando, não tem tempo. Então você tem que chegar pronto para gravar a cena. Isso é muito legal e ao mesmo tempo é muito desafiador, porque não dá para errar. Né? Tem que chegar e fazer, porque eles têm mais 20 cenas para gravar depois da tua. Então se você erra uma vez, erra de novo, todo mundo, cara,
Não dá, né, mano? Já vira a cara, assim, porque... Você já começa a ver a equipe ali meio, né, tipo, se entreolhando. Exato. Meio, putz, vamos lá, né? A gente quer avançar, quer ir pra próxima. Né? E nessa série, pior ainda, de uma certa forma, por quê? Porque a gente tinha muitos figurantes. E a gente gravava no meio do sol, debaixo de sol, cenas de luta. Aí a gente tem tá um lá em incômodo Israel. maior ainda, né? Exato. 40 graus, Rio de Janeiro. Os 40 graus, sensação de 60, tá ligado? E aí um monte de figurante ali de armadura, e a gente também de armadura, debaixo de sol, e deu ação, é aquela coisa, tem que andar, os figurantes andar pra lá e pra cá, lutar, um monte de coisa acontecendo. E aí se você errar, cara, ali na cena, tem que voltar de novo pra fazer às vezes. E imagina, todo aquele trabalho que a figuração teve de correr pra lá, de fazer coreografia no sol, foi perdido. Volta de novo. Então assim, por isso que televisão, muitos atores falam que novela, os atores não são bons em novela, não é ator. Amigo, novela é muito difícil de fazer. Total. Porque é aquele lance da publicidade que a gente estava falando. Você tem que... É o tempo inteiro trabalhando, o tempo inteiro fazendo, sendo dirigido, e novela você não pode errar, você tem que mandar bem e não poder errar. Às vezes você tem personagens grandes, os caras têm textos e textos, diversas cenas. Às vezes o cara tá em 20 cenas, 30 no dia. Imagina, né? Tem que preparar no dia anterior, muitas vezes. Exato. Né? Não tem tempo ali no set, porque tá em cena o tempo inteiro. Exatamente. Como é que dá conta disso, né? Tem que estar muito preparado, né? Tem que estar muito preparado. Você tem que... Enfim... É uma outra linguagem, né? A gente tem o cinema, a gente tem a publicidade, a gente tem o teatro, a gente tem a TV, a novela. Total. Então... Se o ator souber um pouquinho de cada coisa, ele tá feito, cara. É isso aí, vai ter muitas ferramentas para usar, seja qual for o trabalho, né? Cara, eu vou para um quadro agora com você, que é ou isso ou aquilo, tá? Eu vou te fazer uma pergunta, vou te dar duas opções, e você, sem pensar muito, já me responde. E aí, qualquer coisa eu vou te pedir para argumentar, ou se quiser já justificar também na hora, pode fazer, tá? Beleza. Então vamos lá. Reality ou série bíblica? Atuando? O que você prefere? Série bíblica. Série bíblica. Com certeza. Apresentar ou atuar? Atuar. Cena de ação, né? Você acabou de descrever cenas de ação, tal, complexas, ou uma cena densa, dramática? Ai, cara, difícil de escolher. Tem que escolher, vai. O que passou na cabeça primeiro? Cena de ação. Cena de ação? Eu achei que era o contrário. Eu acho que me trouxe para um lugar muito legal. Me saiu da zona de conforto fazer essa série. Você prefere ter um texto decorado ou improviso? Improviso. É mesmo? A gente falou pouco de improviso aqui. Você costuma improvisar bastante? Como é que... A gente, como apresentador, acaba tendo que improvisar muito. É verdade, né? Total, é verdade. E eu acho que é tão legal você improvisar, porque fica tão natural. Sim. Eu não gosto tanto quando você pega aquele texto e você tem que seguir... Engessadão, assim, né? Vírgula por vírgula, não é muito legal. Podendo improvisar, melhor. Você prefere gravar com um cachorrinho bem fofinho, assim, ou até, sei lá, um golden, aquela coisa linda, ou com um cavalo? Cavalo. Se apaixonou pelo cavalo. Me apaixonei, cara, é muito bom. Você prefere um personagem real, né? Você interpretou Jesus Cristo, por exemplo, ou você prefere fazer um personagem denso também, complexo, mas ficcional? Eu acho que o real te leva para outros lugares, é mais desafiador. Então acho que eu prefiro o real, com certeza. Tá. E você prefere gravar num estúdio bem confortável, assim, ar-condicionado, um camarinzinho com tudo ali bonitinho, ou gravar numa cidade cenográfica com sol de 40 graus e armadura? Estúdio. Estúdio. Mas é porque o estúdio você tem tudo controlado, então as cenas fluem muito mais rápido, tudo rola muito melhor, as câmeras estão bem posicionadas, a luz, você não tem o sol atrapalhando, sombra, e aí barulho, enfim. É mais confortável mesmo. E a externa ela é legal pra caramba, né? Muito legal. Mas é 2 dias, assim. Depois, mais desgastante, né? Tá. Agora eu quero saber o seguinte, Christian. Você falou sobre todos os seus trabalhos e tudo mais. Você já teve algum prêmio? Você já recebeu algum prêmio por algum trabalho? Eu recebi já no teatro como melhor ator. E já fui indicado a vários prêmios. Tanto no teatro quanto também com cinema e tal. Mas só no teatro que eu ganhei um prêmio. No cinema, infelizmente, ainda não ganhei. Apesar de ter sido indicado com vários filmes, não ganhei ainda. Mas vai chegar esse momento, né? Uma hora chega. Chegar, você tem algum papel, assim, algum projeto que você queria que... Sei lá, que fosse premiado? Tem uma questão até de visualização mesmo, assim. Você tem
Você consegue imaginar qual que é o papel, como é que é o filme, por exemplo, ou como é que é a peça, sei lá, como que seria o trabalho ideal que ia te premiar, assim, ia te trazer um reconhecimento grandioso, assim? Cara, eu tenho muita vontade de fazer um trabalho meu mesmo, que eu tenho até um projeto já de um filme, enfim, que é um personagem muito bom e o filme também tem uma linguagem muito legal. Eu não vou dar spoilers aqui pra não copiarem a ideia. Tem que cuidar do pessoal criativo e tá sempre antenado aqui, né? Mas eu gostaria muito de conseguir produzir esse filme e ganhar prêmios com esse filme, como ator, enfim. Mas é claro que, como todo ator, a gente também quer ganhar... Quer estar em superproduções, enfim, de grandes streamings, de Hollywood, ganhar prêmios internacionais. Mas esse papel aí que você está imaginando, ele é mais dramático, ele é mais cômico, ele vai para que lugar, assim? Ele é mais dramático. Mais dramático. É mais dramático. Você não vai falar mesmo, né? Você não vai... Não, é um suspense bom, assim. Tá bom, eu acho que a galera vai gostar quando assistir, cara. Quando um dia eu vou conseguir produzir, a galera vai gostar. Tá. E... Cara, tem uma notícia para te dar. Você ganhou um prêmio por esse trabalho. Assim, a gente tá no futuro agora, né? Mas você tem ali, ó, você tem ali uma estatueta, né? Um símbolo do reconhecimento máximo da nossa indústria aí, que é o Oscar, né? E você conversou comigo até agora sobre toda a etapa da tua jornada, né? Quando você começou lá em Santos, foi atrás da lista telefônica, eu quero começar como ator, eu vou atrás disso. Falou com a sua mãe, foi até lá, começou a fazer teatro, fez peças amadoras, depois foi para grandes produções, foi no audiovisual que se destacou também com publicidade, como apresentador, fez diversas participações em novelas, tá toda hora se aperfeiçoando, indo cada vez mais longe. Tá ali, ó, tá na sua mão, você acabou de receber esse prêmio, tá? Então é hora de você agradecer, reconhecer as pessoas que estiveram com você, falar, inspirar as pessoas também, né? Porque, querendo ou não, é uma forma de você ter esse reconhecimento e passar adiante essa força, essa garra que você teve. Eu vou te dar 1 minuto e meio, tá? Senão a musiquinha vai começar a subir, você já sabe como é que funciona, já deve ter assistido o Oscar inúmeras vezes, tenho certeza. Então, ó, aproveita esse momento e a câmera tá ali. 1 minuto e meio, valendo. Bom, queria agradecer a todo mundo que sempre acreditou em mim, que acreditou no meu trabalho, que me deu oportunidades, né, as produtoras, os amigos, sempre confiaram em mim. Mas eu quero agradecer principalmente, não sendo narcisista nem nada, mas principalmente a mim, ao meu eu anterior, meu eu do passado, que acreditou que ia dar certo e que sempre correu atrás, que se dedicou, que estudou, que independente de ter ouvido vários nãos, porque a gente ouve muito não na nossa profissão, 100 nãos para um sim, essa é a média mais ou menos, mas mesmo assim, o meu eu anterior acreditou nisso e continuou em frente, então quero dedicar muito a mim, que correu atrás sempre, que sempre se dedicou, e quero falar para vocês que tem o sonho em ser ator, em ser atriz, em ser apresentadora, se dedique, estude muito, corra atrás, não escute o que as outras pessoas falam de ruim, sabe? Se você acha que você está precisando melhorar em alguma coisa, estude, faça curso, se aprimore, mas não se deixe abater. Se você recebeu 99 nãos, o próximo pode ser sim, isso é verdade. E na nossa profissão as coisas mudam do dia para a noite. Então você está lá anos tentando, não consegue nada, e um teste que você passa muda a tua vida e você explode no Brasil e às vezes no mundo inteiro, como aconteceu já com vários artistas. Então acredite em você e corra atrás, se dedique, independente do que os outros falam. Isso aqui é para vocês. Olha só, a musiquinha começou a subir agora. Muito bom. Você já deve ter treinado esse discurso antes. Treinei nada, tenho cara. Certeza que eu tenho certeza absoluta que você já fez esse discurso antes. Fiz nada, mas agora pensando, depois eu vou pegar o vídeo para anotar, para quando eu ganhar o prêmio eu falar. Christian, obrigado pela tua participação aqui, cara. Fiquei muito feliz de trocar contigo, conhecer mais sobre você. A gente compactou de inúmeras ideias. É muito legal. E queria deixar esse espaço aberto, caso você queira falar mais alguma coisa que a gente não conversou aqui. Eu só quero agradecer. Agradecer realmente a todo mundo que está assistindo. E deixar algumas mensagens que primeiro, como eu disse, acredite em você. E a fé move montanhas, mas não se esqueça de ficar empurrando enquanto você ora, porque se você ficar parado, as coisas não vão acontecer. A gente no universo tem que estar se movimentando. Independente do que você acredita, a gente tem que estar em movimento. Então, não espere coisas diferentes se você fizer sempre a mesma coisa. Então, se você não está conseguindo alguma coisa, muda. Tenta de outra forma. Se reinventa. Faz energia movimentar, que eu tenho certeza que vai mudar. Vai acontecer alguma coisa. E é isso. Muito bom, cara. Eu acho que
Ficou bem claro, assim, no que a gente conversou hoje, que muito da tua proatividade é que fez as coisas acontecerem para você, assim, né? Você, desde o início, né? Que você foi atrás ali da lista telefônica, como a gente falou, você indo atrás dos testes, você tá sempre se movimentando, né? E movimento gera movimento e as coisas vão acontecendo para você. Não, assim. total. E assim, acredite em você e corra atrás. Por exemplo, internet hoje em dia, as pessoas veem vários anúncios, várias coisas de atores, tem vários grupos de atores no Facebook, enfim, nas redes sociais. E às vezes você vê uma postagem lá e você não acredita, você deixa pra lá e às vezes aquilo lá pode mudar a tua vida realmente. Sim. A gente hoje em dia, como ator, como artista, tem acesso a informações que antes a gente não tinha. E, por exemplo, eu mesmo já protagonizei uma série vendo na internet. Então vi na internet a postagem, olhei, pesquisei pra ver quem eram as pessoas, né? Pra também não cair em roubada. Que acontece muito, né? É legal a gente falar, né? Muito, tem muito golpe na internet com essas coisas. E aí eu fui passando de teste em teste. E, cara, chegou no dia da primeira gravação, eu não acreditei. Eu tava ainda achando que era mentira, mesmo tendo visto tudo. Eu cheguei lá e falei, cara, eu vi aquela equipe gigante. Eu falei, cara, eu vou protagonizar uma série. Demais, sabe assim? Né? Nossa. E vendo e tendo visto na internet a propaganda, sabe? O anúncio, e tendo corrido atrás. Eu fiz um programa né? desconfiado. E tendo acreditado mesmo assim. Eu acreditei e deu certo. E como eu fiz um programa, também apresentei um programa fora do país, no Caribe, que também foi pela internet que eu peguei. Fiquei num resort por 2 semanas no Caribe, numa postagem que eu vi na internet, cara. E aí eu fui passando até o dia da viagem, eu não tava acreditando. Quando a produtora chegou com as passagens e os dólares, assim, fica com esses dólares pra você precisar gastar lá também. Nossa, que delícia. Falei, cara... É isso, então, né? assim... é muito embasada, então, essa tua mensagem. Acredite, cara. É isso aí. Porque a nossa profissão nos leva pra lugares que a gente pode nem imaginar. Porque imagina que eu ia ter dinheiro, às vezes, naquela época, pra ir pro Caribe e fazer uma viagem. Gastando em dólar, cara. Gastando em dólar. Sabe que, né? Que é um pouquinho mais Exatamente. Que legal. Não, e fora que também, às vezes a gente fica desconfiado dessas publicações e tal. E acho que você falou, é isso mesmo. Tem que ir atrás, tem que perguntar para pessoas que você vê em comum. Vai investigando, vai atrás para você ter certeza. E aí você vai confiar naquilo, vai acreditar naquilo. E aí você vai vivenciar, né? Muitas vezes, como você falou, experiências únicas que dificilmente você ou vai ter de novo ou vai ter tão cedo. E mais, né? Às vezes a gente conhece gente que conecta a gente com outro trabalho depois e a coisa vai escalando num nível incrível, assim. Não, esses 2 trabalhos, por exemplo, que eu fiz, me escalaram para outras coisas, assim, sabe? Me gerou networking, eu fui convidado para outras produções. Cada trabalho que a gente faz é legal porque a gente faz amigos e a coxinha é muito legal, né? A gente falou sobre isso. E aí vai trazendo novas oportunidades de outros trabalhos. Isso é muito legal na nossa profissão. Maravilha, Christian. Mas a mensagem tá dada, é isso mesmo. Isso. E a gente vai ficando por aqui. Mas antes eu quero que você me fale uma palavra ou uma frase pro pessoal comentar aqui, pra gente saber que ficaram até o final da nossa conversa. Cinema nacional. Cinema nacional, é isso aí. E já fica até pra gente, né? Pra gente vir mais filme pra gente. Exato. Né? Pra gente trabalhar junto de novo. Com certeza. Cinema nacional, comentem aqui. A gente vai ficando por aqui. Inclusive, se você tem sugestão de outros nomes para estar sentado aqui comigo, trocando essa ideia, pode comentar aqui também, que futuramente essa pessoa vai estar aqui, com certeza. E eu quero também pedir novamente para você curtir, compartilhar com diversas pessoas que queiram trabalhar como ator, que queiram saber mais sobre esse universo. É sempre muito legal. E se inscreve no canal também, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.